Não é o corpo que obedece à mente, é a mente que obedece o corpo. Eu nunca fui de falar sobre esse tema aqui, a ansiedade, nos vídeos. E como vocês podem ver, o relato que eu vou contar aqui para vocês hoje tem muito a ver com o tema do vídeo de hoje. E vocês estão vendo aqui, ó, meu nariz, o quão inchado tá, sabe? Inchou até o meu olho, todo roxo aqui em volta e tal. Parece até que eu nem dormi, mas é devido a esse inchaço aqui do nariz. E eu já vou te contar o porquê que o meu rosto tá assim. E cara, eu tava lendo um livro interessante até, inclusive eu tava até terminando de fazer a leitura de hoje, que é esse livro aqui, ó, Mais Foco, Menos Ansiedade, de Rafael Grata. E cara, que livro foda. Eu já imaginava que ele seria nesse nível, né, me traria esse nível de conhecimento, e tudo que eu li até agora eu consegui absorver 100% do conhecimento. E Rafael Grata fala muito sobre quais são os sintomas da ansiedade e o que te leva a sentir ansiedade. E como você faz para controlar isso, né? E tomar o controle, o seu controle de presença real do corpo. Bom, contando aqui para você o meu relato do porquê que eu tô com essa minha cara de, sei lá, né? Essa cara inchada aqui. Parece que eu, sei lá, fui picado por um enxame de abelha, sei lá que diabo é que aconteceu nesse nariz meu aqui, cara, que tá muito inchado. Eu não imaginei que ia tomar essa proporção assim de, saca? De inchaço, mano. Ficou muito inchado, ficou muito feio. Mas beleza. Cara, eu sou um cara assim muito maluco. Ultimamente eu tenho me considerado um cara ansioso também. E eu resolvi me jogar em mais um desafio. Então eu entrei pro boxe, entrei para uma academia de boxe e comecei a frequentar todos os dias da semana, de segunda a sexta. Só que acontece que estava ficando corrido demais para mim, cara. Eu chegava do serviço, tinha que passar pouco tempo aqui em casa, arrumar as coisas, e 5 horas eu tinha que estar lá na academia de luta. E de lá eu já partia pro meu treino de musculação na academia. E tava corrido demais para mim, cara. E eu percebia, quando eu chegava em casa, já estava à noite, e eu percebia o quão frenético eu estava. Eu conseguia perceber, mas eu ainda não estava conseguindo analisar o que estava me levando a isso. Porque eu estava tentando me encaixar numa rotina que estava ficando desconfortável de uma maneira desnecessária. Eu estava buscando esse desconforto a troco de nada, você entende? Então eu comecei a problematizar mais, sabe, as coisas, a procrastinar mais outras, tanto é que eu fiquei mais ausente aqui do canal, fiquei totalmente, sabe, tão corrido, tão cabeça cheia com essa rotina que eu me enfiei, que eu me perdi nesse tempo. Eu fiquei assim, maluco, tentando entender como que eu me encaixava nessa rotina, porque, sei lá, eu estou me jogando, na minha cabeça eu estava pensando, eu estou me jogando em novos projetos aí, e eu preciso buscar esse desafio e tal, mas no fundo eu estava me sentindo confuso, e eu estava com um certo sentimento de inferioridade, eu estava já me sentindo burro, e, sabe, para trás, parece que eu estava me atrasando de novo. Isso era uma parada totalmente do meu próprio consciente que eu estava criando aqui na minha cabeça. E já você vai entender o que isso tem a ver com a ansiedade. E como que isso liga muito a esse livro de Rafael Grata, Mais Foco, Menos Ansiedade. Por que eu me identifiquei muito com esse livro? Então, cara, nessa academia lá, eu estava sentindo que o clima estava desconfortável. Não é porque as pessoas lá são ruins, não é porque o ambiente é ruim, mas eu estava interpretando dessa maneira. Então, lá, na academia de boxe, acho que assim, cada academia tem o seu ritmo, né? Tem o seu lema. Algumas academias optam por mais um tipo de treinamento, um tipo de aula mais básica e tal. Essa academia que eu entrei, ela é mais raiz. Eu realmente quis entrar nesse tipo de academia porque eu sei que é ali que ensina a filosofia original mesmo da luta. Então, lá tem grandes alunos, pessoas que treinam ali seus 1 ano, 5, 6, 7 anos, né? Então tem pessoas ali que treinam já há bastante tempo.
E eu entrei com a cabeça de que, cara, eu não vou aprender isso de uma hora para outra. E o meu intuito com o boxe é simplesmente buscar a defesa pessoal e nada mais além disso. Sempre foi esse o meu intuito, eu sempre entendi a luta como esse tipo de filosofia. Eu sempre entendi que a doutrina da luta me passa isso. Né? Você precisa aprender a se defender, ou sei lá, cara, você precisa aprender a defender quem você precisa defender e com certeza não ser uma pessoa reativa, não se sentir um valentão, né? Pelo contrário, a luta eu acho que ela molda a sua mentalidade para que você se torne uma pessoa mais calma, uma pessoa mais madura e não jamais, né? Jamais te tornará um brigão, e sim te torna uma pessoa mais consciente dos seus próprios atos, uma pessoa mais responsável até, né, dos seus próprios atos, das suas próprias atitudes. Mas enfim, cara, nessa academia que eu lutava tinha sparring todos os dias. E lá, é esse o ritmo de lá. Lá tem sparring todos os dias. E para quem não sabe, o sparring ele é uma simulação de boxe. E quando eu entrava, cara, nesses sparring, eu sentia que eu falo, cara, eu não posso perder o meu controle aqui. Apesar de eu ser um cara que fala sobre mentalidade, fala sobre postura, comportamento humano, e o quanto é engraçado quando a gente passa a analisar essas coisas no nosso tempo real de experiência na realidade da vida, né? Como que a sua postura muda em certos momentos, em certas experiências que você está lidando. E aí você só percebe isso depois. E eu já me freava bastante. Falo, cara, eu não posso deixar o meu ego aqui querer falar mais alto e dizer que eu sou o sabichão e querer me sair bem aqui nos sparrings, me sentir um lutador e tal. Mas o que acontecia, cara, é que eu tava me machucando demais. Demais, cara. Pra quem não sabe, luta, tá? Cara, você tá suposto a machucar, tá? Então, assim, o sparring da galera lá era tipo, porra, era 2 minutos ali de round e foda-se, meu patrão. É como se fosse o round de uma luta real mesmo. A galera ali não simula o sparring, eles realmente sentam a porrada mesmo. Então, era bem nesse nível os sparrings lá. Mas eu tava percebendo que tava virando mais uma disputa de ego do que um treino de boxe. Eu percebi com a minha visão, né, não era um simples pensamento, mas eu estava tendo essa sensação sutil de, porra, tô me sentindo aqui meio que inferior no meio dessa galera que entende muito sobre o boxe e tal. Eu sou um iniciante aqui, né, e praticamente eu estava me sentindo um iniciante perdido ali. Mas, porém, por outro lado, a galera elogiava, falava, caralho, esse cara é forte e tal, as pancadas dele é forte pra porra. Nossa, você tá aprendendo muito rápido e tal. Mas, por um outro lado, eu não queria acreditar que isso era verdade, né? Porque, assim, a gente tem aquela questão do nosso ego ferido. A gente nunca quer acreditar que uma pessoa tá elogiando a gente de verdade. Às vezes ela quer só tentar baixar a nossa guarda, né? E eu sempre levava nesse nível de consciência. Eu falo, cara, esse pessoal tá me elogiando porque eu acho que eles não querem que eu caia fora daqui e tal. Não que era essa a minha vontade, mas acabou que eu decidi sair sim. E, cara, eu tava me machucando demais, sabe? Eu sentia que tava virando esse tipo de disputa de ego e tal. E eu percebi que eu não estava me adaptando ao ambiente. Não estou dizendo que o ambiente era ruim, que as pessoas eram ruins. Tudo que tem acontecido nesse 1 mês que eu passei lá, tendo essa experiência, treinando boxe e tal, aprendi bastante coisa, peguei uma base muito boa, apesar de tudo isso, mas eu percebi que eu falo, cara, isso tudo não tá passando de ansiedade. E isso se encaixa perfeitamente com o vídeo de hoje. Mas o que isso tem a ver com ansiedade, Frederico? Cara, algumas das nossas tomadas de decisões é muito feito à base de ansiedade. Eu não precisava frequentar a academia de luta todos os dias, de segunda a sexta, estar frenético ali. Outra coisa, eu poderia sim muito bem impor mais os meus limites ali, mesmo desagradando as pessoas ali. E quando eu cheguei a querer mesmo impor os meus limites, eu já estava com a paciência aqui, né? Eu já tinha esgotado, então eu resolvi sair da academia de luta. E foi o que aconteceu. E por que você diz que isso é ansiedade, Frederico?
Porque exatamente, cara, eu estava me colocando em uma situação em que eu estava interpretando o ambiente, as pessoas e o clima como algo, sabe, como algo desafiador. Mas não estava rolando isso tudo. Por mais que sim, eu senti que se eu tentasse continuar naquela disputa de ego, eu e os alunos da academia, algo de mais ruim poderia ter acontecido ali. Eu poderia ter machucado alguém que também estava iniciando ali, ou eu poderia me machucar ainda mais e ficaria um clima ainda mais desconfortável. E o livro de Rafael Grata explica exatamente isso. Eu sinto ansiedade no clima de trabalho, né, no ambiente de trabalho. Lá tem pessoas que me deixam ansiosas. Lá tem clima que eu me sinto inseguro. E é exatamente isso. Isso liga muito ao seu sistema nervoso. Rafael Grata explica nesse livro que a ansiedade está ligada exatamente ao seu sistema nervoso que está desregulado. Ele explica o sistema parasimpático com o sistema simpático. O que é o sistema parasimpático? O sistema parasimpático é exatamente aquele sistema que eleva o seu corpo a um nível de repouso, de descanso, onde você consegue acessar o seu estado de presença. E o sistema simpático é o sistema em que o seu corpo e a sua mente estão ligadas o tempo todo no talo, no alerta, como se fosse uma gangorra, né? O parasimpático e o sistema simpático. O sistema parasimpático e o sistema simpático. Se um deles gangorram e param lá no topo, o que está no topo é exatamente o estado em que você se encontra. Né? Se você está o tempo todo com a gangorra do parasimpático embaixo e o simpático em cima, esse sistema está controlando o seu corpo e a sua mente. E por que isso acontece exatamente, cara? Isso é um ciclo constante que te mantém sem saída. Coisas do seu dia a dia que te deixam o tempo todo com o corpo em tensão. Você está sempre em alerta, você está sempre, caraca, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo e tal. E em algumas vezes você procrastina o que você tanto colocou na sua cabeça que você tinha que fazer, outras coisas você faz na pressa e mesmo assim ainda sente que não fez direito e ainda se mantém preocupado. E você então termina o dia com aquela falta. Caraca, faltou algo que eu tinha que fazer nesse dia. E como eu me identifico com isso, né? Algumas vezes eu ia dormir muito tarde. Algumas vezes não, eu sou um cara muito teimoso nisso. Às vezes eu durmo tarde, pensando, ruminando uma parada na minha cabeça que tem dias, semanas e meses que eu estou tentando, sabe, desvendar essa parada na minha cabeça e colocar isso em prática ou resolver esse problema. Ou às vezes você dificulta ainda mais um problema que ele nem é tão grande assim. Então tudo isso, cara, é algo no seu corpo ligado ao seu consciente. Você me entende? Então o Rafael Grata, ele explica essa parte aí, de que muita coisa não é só a base dos seus pensamentos. Eu vou pensar que eu sou uma pessoa autoconfiante, que eu sou uma pessoa leve, fluida, mas o seu corpo ainda está em tensão. Você ainda está querendo buscar distração. Você ainda está coçando as mãos para fazer algo que você não colocou em prática ainda. É como se esse circuito, né, no caso, a neurociência, ele usa bastante estudos da neurociência aqui. É como se a sua parte do córtex pré-frontal tivesse desligada nesse momento e somente a parte da amígdala, né, que é a que processa o medo, ela também tem acesso ao seu hipocampo, que são só lembranças de coisas que te aconteceram ruins, que mesmo que o problema não seja real no momento, ele fica ali ativado o tempo todo. Então é como se a amígdala tivesse sobre o controle de todo o seu consciente, o seu córtex pré-frontal totalmente desligado, né? Porque, para quem não sabe, o córtex pré-frontal é o diretor executivo. Ele é o diretor executivo das suas tomadas de decisões, é o que acessa a sua dopamina real, a sua dopamina de, como é que eu posso dizer, o seu estado de recompensa real, né? Então, o córtex pré-frontal, ele é o diretor executivo. Quando você está com o corpo nesse estado de alerta, no talo o tempo todo, como se você estivesse aqui, ó, com o pé no freio e no acelerador o tempo todo. Eu preciso fazer algo, mas você não sabe, na hora você trava. Então é exatamente isso que acontece com a maioria das pessoas e elas não entendem. E eu
já me deparei bastante com isso, cara. Assim, principalmente nessa última experiência desse relato que eu contei para vocês, que eu entrei na academia, eu tava me colocando em um desafio, sabe, um tipo de coisa que estava me gerando um suspense, uma parada, sabe, um desafio que estava tão pessoal que eu já estava interpretando isso no ambiente e nas pessoas. Isso estava me deixando maluco, estava me deixando doido, pirado já. Isso é a pura ansiedade. De forma totalmente inconsciente, que a gente não percebe. Então eu super consegui me identificar com esse conhecimento que o Rafael Grata passa no livro Mais Foco, Menos Ansiedade. Te recomendo até mesmo a leitura, tá, cara? E eu já tô praticamente na metade do livro aqui. E muito bom o que eu li até agora, assim, é um conhecimento para você levar para a vida e é um manual, assim, de pesquisa, né, cara? É sempre bom voltar e frisar algumas partes, assim, para você absorver o conhecimento. Mas assim como diz Rafael Grata, né, nesse livro, não basta apenas você saber, né, você precisa realmente colocar em prática, assim como qualquer outra coisa, né, cara? Então, assim, você precisa colocar em prática hábitos ao invés só de pensamento e, enfim, né, você tentar pensar positivo, eu vou regular o meu sistema nervoso para que eu seja uma pessoa mais estável, mais fluida, mais presente, né? Porque o estado de ansiedade, ele está suposto a acontecer, né? O seu corpo, ele foi sim feito para esse estado de alerta, mas no momento que é realmente necessário. O Rafael Grata, ele explica aqui que esse estado constante de ansiedade que muitas pessoas vivem, que muitas vezes a gente se encontra e não percebe, é o mesmo dos nossos ancestrais. É o mesmo sistema usado que eles faziam, né, que eles usavam para combater animais predadores da época. Olha só essa parada, cara. Olha que maluquice isso. Você se coloca em um estado de, sabe, de função frenética, você tá o tempo todo maluco, caraca, eu tô atrasado, caraca, por que o tempo tá passando e parece que eu não tô fazendo as coisas acontecerem. E, nossa, eu super me identifico com isso, cara. O quanto eu consigo ter uma visão ainda mais clara sobre isso. E respirar melhor. E falar em respirar é exatamente essa prática que ele passa, né, no livro. Ele fala sobre a prática do stop. Que você, é um dos primeiros passos para que você domine a ansiedade e acesse o seu estado de presença no corpo. É o chamado stop, né, que é você parar, observar os seus pensamentos, né? Parar primeiro, você precisa fazer uma pausa deliberada, não precisa ter receio disso, né? Principalmente quando você está conversando com alguém, você percebe que você está tão frenético na fala, você está tão preocupado em passar informação e na verdade não sai nada, sai coisa com coisa e a pessoa fala, mano, o que esse cara está falando? É exatamente isso. Você precisa parar algumas vezes nas suas expressões, ou enfim, alguma atitude que você precisa tomar. Respirar fundo em alguns momentos, em algumas experiências que você passar, em que você sentir que, cara, eu preciso parar aqui, respirar fundo com o nariz e soltar o ar pela boca. Como se estivesse assoprando, né, alguma coisa. Exatamente isso. Você parar, respirar, soltar o ar, analisar, é você entender que os seus pensamentos e os seus sentimentos não estão resumindo aquele momento e os seus sentimentos, por mais ruins que eles sejam naquele momento, eles não são você. Eles podem até fazer parte do seu consciente, mas eles não são você. É como se você observasse por trás dos sentimentos e pensamentos no momento. E aí sim, ao analisar isso, aí sim você agir e não reagir, porque agir é totalmente diferente de reagir, porque reagir é como se você reagisse no impulso, né? com impulsão, caraca, não me insulta, você quer responder a pessoa na hora, né? Ou você quer, enfim, tomar uma atitude abrupta, assim, sem pensar. E é isso que te faz, muitas vezes, fazer merda, né?
você, enfim, age totalmente com ansiedade. É como se você se encontrasse nesse estado, né? A sua respiração está mais ofegante, te falta ar, você está ali suando frio e muitas vezes você nem para pensar. Isso vai muito sobre como você também aprender a lidar com o tédio, você entender que os momentos tediantes, eles fazem parte, né? O tempo ósseo é o tempo que você pode pensar coisas ainda mais construtivas, você realmente está criando ali na sua imaginação. É no tempo ósseo, né, cara? É no tempo que você não coloca essa pressão toda em si para, nossa, eu preciso pensar algo mirabolante aqui agora e fazer uma coisa espetacular acontecer. E não é bem assim. Então tem muito a ver, cara, tem muito a ver com o estoicismo, a neurociência, e esse livro do Rafael Grata passa esse conhecimento assim a fundo. E eu, inclusive, te recomendo até mesmo a leitura. Cara, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, ele ficou até um pouquinho grande aqui. E espero que você tenha entendido o conceito do vídeo de hoje. Eu quero te dizer que eu vou estar mais frequente aqui agora nos vídeos, e até porque eu voltei para a minha rotina, e inclusive vou ter até mais tempo agora para o meu treino de musculação. Tava um pouco desfocado dele, e maluco, biruto aqui já, né? Mas enfim, cara, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aí o seu like, o seu comentário sobre o tema desse assunto, enfim, sua opinião. Se inscreva, se não for um inscrito, seja muito bem-vindo a esse canal de pessoas que estão em constante evolução. Muito obrigado por mais esse vídeo. Vamos continuar evoluindo.